Olá, eu sou o Haroldo, do canal Haroldismo. Se inscreve aí no canal. Hoje eu vou responder algumas perguntas que são feitas para mim sempre. Lembrando que são perguntas que eu vou responder através da ciência, porque escola é lugar de ciência, tá bom? Primeira observação. Primeira pergunta que todo aluno vem e fala para mim: professor, eu vim do macaco? Não, gente, a gente não veio do macaco. Nós viemos de um ancestral comum, que vai dar origem, por um lado, aos macacos, orangotangos, tal, e do outro ao gênero Homo. Homo habilis, Homo erectus e Homo sapiens. Então nós não viemos do macaco, nós viemos de um ancestral comum. Porém, nós somos da mesma família. E nós podemos comprovar isso daí através da ciência e através do DNA. Ninguém duvida que o DNA do ratinho lá está errado. E aí vem a segunda pergunta também. Professor, o Estado é laico por quê? Gente, o Estado é laico para proteger todas as religiões, certo? Porque toda vez que o Estado e a política se uniram, houve perseguição, houve desastres, pessoas eram queimadas vivas. Então o Estado é laico não porque ele é um Estado ateu, sem religião, não, porque ele é um Estado que ele absorve todas as religiões, ou seja, ele aceita todas as religiões, é um valor democrático. O próprio Martinho Lutero queria um Estado sem a influência da igreja. Tanto é que ele teve que até fugir por causa disso, foi lá morar com os príncipes alemães, senão ele ia ser queimado por quem? Pela igreja católica, tá bom? Beleza? Depois, gente, terceira pergunta. A primeira sobre o vinho do macaco, a segunda sobre Estado laico. Terceira, essa veio de um professor, falando: a gente vai virar uma Venezuela. Gente, pelo amor de Deus, a gente tem que estudar economia e política antes de falar, principalmente nós adultos. Vamos lá então, gente. Como o Brasil pode se tornar uma Venezuela? É difícil, mas pode. Se tiver primeiro um líder autoritário, que não aceita a visão de ninguém, tá bom? Esse é o primeiro ponto. E depois, segundo ponto, se nós exportarmos tudo em matéria-prima e comprarmos tudo industrializado. Que a Venezuela faz o quê? Porque ela é pobre, porque ela vende petróleo e compra tudo, até remédio industrializado de fora. Quando o petróleo está alto, elas, estamos bem, estamos com dinheiro. Quando o preço do petróleo despenca, como está acontecendo agora, ela fica sem dinheiro para pagar todos aqueles produtos para ela viver, para os habitantes viver. Então, por isso que a gente pode virar uma Venezuela somente nesses dois casos. Então, se a gente exportar ferro e comprar carro, exportar. Então, ou seja, imagine você ter uma loja. Se você vende R$100 por dia, mas gasta todo dia R$1.000, você vai empobrecer, vai ficar devendo. Esse é o caso da Venezuela. E o Brasil pode se tornar uma Venezuela com um líder autoritário e sem uma produção industrial, sem o desenvolvimento industrial dos bens que nós consumimos. Se vender somente frango e comprar iPhone. Beleza? Quarta questão, muito importante. O que é capital especulativo, professor? Gente, muita gente que assiste televisão e não sabe o que é capital especulativo. Vou explicar da maneira mais fácil possível. Eu tenho R$10.000. Sempre conta de 10 porque meus alunos assistem. Professor de história, assim. Eu pego R$10.000, compro madeira, construo cadeiras, vendo essas cadeiras. Isso é capital produtivo. O que seria o capital especulativo, então, professor? Capital especulativo seria pegar esses R$10.000, comprar uma ação de uma empresa, de um banco, qualquer, mesmo sabendo que ele não sabendo se ele existe ou não existe. Eu comprei porque está vendendo a ação lá por 10 mil. E depois tentar vender ela por 20 mil. Você não sabe se o banco cresceu de produção, se a empresa cresceu de produção, mas você quer vender ela por 20 mil. Você não sabe realmente o quanto que ela vale. Por isso que é especulativo. O que é especular? É eu não saber de verdade, eu não ter o material de verdade. Diferente do capital produtivo. Tá bom, gente? Essa é a quarta questão, muito importante. Muita gente fala: que a Bolsa de Valores subiu. Que bom. Se não subir a produção, não aumenta o emprego. Então, muitas vezes, não adianta subir a Bolsa de Valores, que não vai deixar o trabalhador, a maioria da população, rica. Beleza, gente? Vamos lá, a gente precisa estudar muito, tá? Vão deixando suas perguntas aí no vídeo que eu vou tentando responder. O que faz o embaixador? Essa veio agora por causa do tema polêmico do Brasil. O que faz o embaixador? O que é importante o embaixador? Qualquer um pode ser o embaixador? Não, gente. Pelo amor de Deus, não é qualquer um que pode ser embaixador, gente.
O embaixador ele vai representar o Brasil lá fora, ele vai fazer acordos econômicos bilaterais. O que é bilaterais? Os Estados Unidos ganham, mas o Brasil também ganha. Não é simplesmente, corto o visto dos Estados Unidos para entrar aqui e deixo depois o meu cidadão tendo que passar por 6 meses de inspeção para entrar nos Estados Unidos. Não, não houve ganho dos dois lados. Então o embaixador ele tem essa visão de proteger até o povo brasileiro lá fora, né, falando que imigrante é uma vergonha. Então a gente não pode ser qualquer um embaixador. O embaixador que eu queria falar aqui é o Visconde do Rio Branco, é o mais famoso. Por quê? Ele foi lá resolver na Argentina a nossa região sul, sobre as nossas fronteiras. Depois ele foi para Bolívia resolver a questão do Acre. Antes disso, em 1870, Guerra do Paraguai, viu, oitavo ano, Guerra do Paraguai. Em 1870, ele foi resolver a questão do final da guerra, os acordos de final de guerra. Não era ele que estava lá na frente, mas ele já participava. Ele só vai virar embaixador do Brasil em 1890, 20 anos depois. Ele era historiador, geógrafo, advogado, jornalista. Ele foi para a Europa e fez uma coleção sobre o valor, a cultura brasileira, que foi apresentada em Moscou. E depois essas informações foram feitas uma enciclopédia, né, com uma parte do Brasil, com a informação que Visconde do Rio Branco passou. Olha só a importância, o cara ajudou. Depois do Visconde do Rio Branco, a gente tem Oswaldo Aranha, que também ajudou a formação do Estado de Israel. O Brasil representou lá na ONU uma visão neutra da formação do Estado de Israel. Então quer dizer, o cara vai participar de uma formação, vai dar palpite na formação de um Estado. Fritar hambúrguer, gente, colocar a camiseta de torturador, como que um cara desse vai dialogar sobre questões internacionais de guerra, de formação de Estado e de tratado de paz? A pessoa chegar lá com a camiseta do torturador, vamos falar sobre a paz no Oriente Médio. Não dá, né, gente? Então, lembrando, a escola é uma área científica, a igreja tem o seu lugar religioso num Estado laico, conservado, porque o Estado laico protege. O Brasil não vai virar uma Venezuela somente por causa de um político ou outro, mas sim por um conjunto econômico, tá bom? Capital especulativo é aquele que não se produz nada, que se tenta ganhar sem a produção, e embaixador é o nosso cartão de entrada para assuntos internacionais do mais sofisticado termo que possa ter, sobre a criação de um país, sobre a proteção de nossas fronteiras e sobre até os direitos humanos, né, que a gente tem que mostrar quais são os valores. E por último, gente, o Visconde do Rio Branco, ele sempre estava, amigo, fui agora para Paraty na Flip, Feira Literária Internacional, um dos amigos de Visconde do Rio Branco é Euclides da Cunha, o homenageado na Flip esse ano. Olha com quem que o cara andava, tá bom? Um grande intelectual. Abraço.